Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. E dessa feita nós vamos tratar da lição que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, lição 2 desse segundo trimestre de 2020. Vamos ao texto áudio da nossa lição. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, e também os versos 9 ao 14. Diz assim o primeiro verso: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos alcançou ou nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Observem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dar início a essa epístola, exaltando, enaltecendo o nome de Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas, inclusive o plano da salvação, que estava estabelecido mesmo antes da fundação do mundo. Objetivo geral desta lição: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos são, no primeiro tópico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo tópico, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o tópico 3, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Introdução. Nesta introdução nós vamos fazer uma abordagem desta lição. Nós vamos fazer uma abordagem à grandeza, à excelência e à perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Conforme Hebreus 9, 26, Paulo vai fazer essa abordagem aqui também, escrevendo aos Efésios. O apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos, desde os tempos mais antigos. Romanos capítulo 16, verso 25, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade,
pela sua misericórdia, para com todos os pecadores. Tópico 1. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, em função do pecado dos nossos primeiros pais, em função da queda, do primeiro casal, nós estávamos agora todos condenados a um abismo sem retorno. Todos condenados a um afastamento eterno de Deus. Daí o motivo pelo qual o Senhor Jesus, ele nos coloca agora em uma nova posição diante de Deus. Subtópico 1. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Capítulo 1, versos 3 ao 14. Observe que essa palavra doxologia, ela vem do grego doxa, glória, mas logia, palavra. Era uma forma de louvor, glorificação, frequentemente no Antigo Testamento aplicada a heróis e heroínas e principalmente a Deus. No Antigo Testamento, embora apareça referida à pessoa humana, dirige-se habitualmente ao nosso Deus. Então, é dessa forma que Paulo vai dar início a esta epístola, enaltecendo, glorificando, bendizendo o nome de Deus. Para quê? Para que os novos cristãos reconheçam e compreendam que somente Deus é digno de honra, de glória e de adoração, de veneração. Então veja como ele começa. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Ou seja, bendito, digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, para louvor de sua glória, versículos 12 e 14, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Logo fica claro que o apóstolo nos convida a exaltar a Deus por tão grandes bênçãos, principalmente a bênção da salvação. É importante que se observe esse caráter adorador, esse caráter de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, pois o controle de tudo e de todos está em suas mãos, conforme nós explicitamos na lição anterior. Subtópico 2. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual, do mundo invisível e que só é percebido e sentido por aqueles que já tiveram encontro com Cristo através da revelação do Espírito Santo de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versos 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, Paulo vai abordar isso, capítulo 1, verso 4, ou seja, nós fomos eleitos. Imagine uma situação onde nós temos um candidato e uma multidão irá escolher o seu candidato e o eleger. Nessa relação, o homem e a humanidade, o homem e Deus, existe uma multidão de candidatos e uma pessoa vai eleger esta multidão, estas pessoas, Então, é essa relação Deus com o homem, Deus com a humanidade. Existe uma multidão perdida, distanciada de Deus, e o próprio Deus, ele é o eleitor que vai eleger
essas pessoas para serem sua propriedade peculiar, para serem santos, para serem destacados de um mundo perdido, para fazer a diferença em meio a um mundo confuso, complexo e distante de Deus. Então, observe essa questão da eleição. Nós somos os candidatos e Deus é o eleitor. É Ele que nos elege para servi-lo, para adorá-lo, para a sua glória. Predestinou-nos para sermos filhos, capítulo 1, verso 5, sem necessariamente, uma vez salvos para sempre. Nos fez agradáveis para si, capítulo 1, verso 6. Isto foi pela lavagem da redenção. Observe, lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Né? Então, o Senhor, ele nos tornou agora agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, capítulo 1, verso 7. Sem a lavagem pelo sangue seria impossível essa regeneração. Acolheu-nos por sua vontade redentora, capítulo 1, versos 8 ao 12, atitude que parte de Deus, por sua vontade, né? Por sua vontade. Revelou-nos a palavra da verdade, capítulo 1, verso 13a. Isso só foi possível graças ao Espírito Santo, porque a sua manifestação em nossas vidas acaba por revelar-nos os propósitos e a vontade de Deus e nos conscientizar dessa necessidade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, capítulo 1, verso 13b, nos deu essa garantia. O Espírito Santo é a garantia na vida do crente. Ainda garantiu a validade da promessa, capítulo 1, verso 14, se estivermos em Cristo e Cristo em nós. Se estivermos em Cristo e Cristo em nós, o Espírito Santo agora encontra guarida, encontra lugar em nosso coração para manter garantida esta salvação. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja a Deus, o nosso Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas podemos aqui concluir, fazer um fechamento de que a maior bênção de que nós podemos desfrutar e sermos agradecidos todos os dias é a bênção da salvação. Pois observe que nós estávamos condenados a um afastamento eterno de Deus. Mas agora, vindo Jesus, na plenitude dos tempos, no tempo que Deus determinou, resgatou agora a criatura ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. João capítulo 1, verso 3, Hebreus 5 e 9 e ainda o 9 e 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, segundo Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, Romanos 5, do 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5 e 8. Se existem os filhos da luz que alcançaram essa graça por intermédio de Cristo Jesus, existem os filhos das trevas que ainda continuam na velha natureza, nascidos de Adão. Então, quando alguém diz para você, olha, todos somos filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, o homem precisa aceitar a Cristo como Salvador. Evangelho segundo São João, capítulo
1 e o verso 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o recebeu, todos quantos receberam a Cristo, os fez ou os tornou filhos de Deus. Quer dizer que aquilo que foi feito não era anteriormente. Compreenda isso você também, meu amigo. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5 e 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. A nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Vimos então, meus queridos, que em Cristo o crente agora desfruta diante de Deus de bênçãos imensuráveis. Sobretudo a bênção da salvação, considerando que outrora distante de Deus e condenados pelo pecado, o desfecho de nossa história seria um afastamento eterno de Deus. Porém, aprove Deus nos resgatar por intermédio da cruz de Cristo e seu sacrifício. Hoje, o crente tem uma nova posição diante de Deus, santos e irrepreensíveis em amor. Efésios capítulo 1, verso 4. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, uma vida onde Cristo é o centro das atenções. Uma vida onde Cristo está acima de tudo e de todos na nossa vida, né? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Subtópico 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, capítulo 1, verso 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 26. Diz-se dos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com propósito de salvar os pecadores. João capítulo 3, verso 16. Vontade divina revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agradara fazer por amor e misericórdia. Romanos capítulo 9, verso 15 e 16, capítulo 11, verso 32. Veja bem, por amor e misericórdia. Isso significa que nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas essa misericórdia e esse favor de Deus se estende para nós porque nós somos enganados, porque nós fomos iludidos pelo pecado. As fantasias que o mundo pintou à nossa frente após a queda dos nossos primeiros pais nos distanciou de Deus. Então Deus vai usar de sua misericórdia e bondade e do seu amor e resgatar outra vez essa criatura ao plano original, ao plano perfeito de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 20. Para que Cristo em tudo estivesse acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, no primeiro lugar. Compreenda isso. Isso é o significado dele ter essa preeminência. É por isso que nós não temos ídolos. É por isso que no nosso meio não existe estrelas e astros. Não. Porque toda honra, todo louvor, toda adoração, toda gratidão, toda exaltação é para Jesus Cristo, o nosso Senhor. E cada um de nós, escolhidos por Ele para servi-lo e para prestarmos serviço no seu reino, o fazemos porque Ele nos escolheu. Somos, portanto, serviçais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não estrelas, e não astros. É por isso que o cristão autêntico, ele não tem ídolo. Toda adoração, toda gratidão, toda reverência, somente a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, Cristo ocupa este lugar de destaque na vida de todo crente salvo. Subtópico 2. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, verso 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. João, capítulo 1, verso 1 ao 3, Hebreus 1, do 2 ao 3. Isto é, todo o universo, céus, terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 11, 2 Coríntios 10 e 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Nós aprendemos em lições anteriores, meus irmãos, meus amigos, que com o pecado de Adão e Eva, com a queda do primeiro casal, todo o universo perde a sua essência. Todo o universo se desestabiliza. Compreendam isso, entendam isso. O motivo pelo qual Jesus Cristo ele vem restaurar todas as coisas, inclusive a própria natureza e as coisas que nela existem, né? As coisas que nelas existem, né? Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Não quer dizer, né, com esta restauração, né, da parte de Deus, que todos no final das contas serão salvos. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Mas que Deus vai restaurar o seu plano original. E aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador para recuperação, para restauração, estes serão participantes desta bênção, deste plano original, em detrimento daqueles que terão um afastamento eterno de Deus. Primeiro, Cristo a cabeça da igreja e também do universo, sujeitando todas as coisas aos seus pés, capítulo 1, verso 21 a 23. E segundo, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, capítulo 1, verso 10. Aqui, a palavra grega para tempos não é o cronos, tempo cronológico, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, oportuno, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. O tempo que Deus determinou. O tempo que Deus determinou para executar a sua vontade. Subtópico 3. A sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele vai mudar do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios. Então, compreenda, né? Compreenda isso, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então observe que Paulo ele vai fazer essa mudança, né, desse pronome nós, se referindo a ele e os judeus, para o também vós, agora apontando para os gentios que ouvem a palavra de Deus, que se arrependem dos seus maus caminhos e aceitam a Cristo como Salvador. Então, indicando assim que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Capítulo 1, verso 11, verso 13. Paulo vai dizer que não existe agora, lá em Romanos capítulo 1, verso 23, se não me escapa da memória, capítulo 3, verso 23, Paulo vai dizer, agora não existe judeu, grego, bárbaro, todos estão debaixo de uma mesma condenação e debaixo de uma mesma condição, necessitados e carentes da bênção de Deus, da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Capítulo 1, verso 12 e 14.
Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Isso significa que cada cristão, cada pessoa salva em Cristo Jesus, precisa também levar outros a Cristo. E isso é adorar a Deus. E isso é ser reverente à palavra de Deus. Isso é ser grato a Deus. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos capítulo 17, versos 28. O salmista vai dizer no Salmos 89, verso 17, certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Observe como o salmista ele se refere a esta salvação. Por ser um homem espiritual, isso já era revelado a ele também, né? Que esta salvação, que estava próxima, ela iria fazer com que a glória de Deus enchesse, habitasse a face da terra. E se você pensar aqui comigo, se todas as pessoas no mundo, salvas, libertas, transformadas pelo poder da palavra de Deus, porque a religião não muda ninguém, é a palavra de Deus que faz uma regeneração, que faz uma mudança na vida dos homens, na vida das mulheres, na vida dos jovens, dos adolescentes. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que muda, que edifica. Aí o salmista vai dizer que essa salvação está bem perto agora, para que a glória de Deus habite em nossa terra, ou habite a terra. Mas veja que não é por meio da religião, é por intermédio dessa aceitação a Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. O conhecimento a respeito de Jesus Cristo, igual e ao mesmo tempo diferente ao de outros assuntos, vai nos mostrar que Cristo, como líder espiritual do cristianismo, é objeto do conhecimento e também da fé. Ele produz ainda dentro de nós, e mediante o Espírito Santo, conhecimentos espirituais. Acreditamos que Cristo continua vivo hoje, séculos depois de sua vida e morte na terra, e que Ele está na presença de Deus Pai, no céu, intercedendo pela sua igreja. Esta convicção certamente provém da fé salvífica, mediante a qual a pessoa encontra Jesus Cristo e é regenerada por meio do arrependimento e da fé, tornando-se assim nova criatura. O conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao conhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Dessa maneira, o conhecimento de Jesus é diferente do conhecimento de outras figuras históricas, né? Esse recorte está lá em Teologia Sistemática de Orton, Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Vale a pena conferir. Página 302. Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia. Sabe quando você penhora algo para depois resgatar, né? Quando o Espírito Santo foi dado a nós com esse propósito, de que ele fosse a nossa garantia. E breve o nosso Senhor irá nos resgatar, nos arrebatar, nos levar para si. Neste momento presente, o Espírito Santo é esta garantia. Então, não entristeça o Espírito Santo, não permita que ele se afaste de você, porque ele é a garantia de salvação dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai. Subtópico 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito, capítulo 3, versos 5 ao 7, João 20 e 22. Vamos abrir um parêntese aqui para que isso fique mais esclarecido para você. Não confunda
O selo do Espírito Santo, quando o homem aceita a Cristo verdadeiramente como Salvador, se arrepende dos seus maus caminhos e entrega a sua vida para Cristo. Não confunda este selo, ele recebe o Espírito Santo quando isso acontece. Não confunda com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, te dá ousadia, te dá autoridade, te dá poder para poder testificar de Jesus Cristo, sem temor, sem medo. Compreenda isso também. Então, o selo do Espírito Santo dado àqueles que aceitam a Cristo como Salvador não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo você precisa buscar, você precisa pedir a Deus, porque este é um revestimento de poder. Imagine que eu estou vestido aqui, estou vestido. Mas se eu pegar o meu blazer, meu paletó e colocar aqui por cima, né? Então eu estou agora revestido. Eu estou vestido com blazer, com paletó, estou revestido. Esse é o batismo no Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8 e 9, 15 e 16 também. E o maligno não lhes toca. 1 João 5 e 18. A influência do Espírito Santo na vida do homem. Sua influência regenera o homem, purifica, santifica o pecador. 1 Coríntios 6 e 11. Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8 e 9. Ele vai dizer, olha, você é um pecador. Você é um pecador, você precisa de justiça. A justiça é Cristo. Por quê? Porque existe um juízo. Deus vai trazer em juízo todas as coisas. Então reconheça, você é um pecador, você precisa da justiça de Deus, porque naquele dia do julgamento, se você estiver guardado em Cristo, você será absolvido. É justamente isso, esse é o papel do Espírito Santo. Também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ao subtópico 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, capítulo 1, verso 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, 2 Coríntios 1, 21 ao 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, capítulo 1, verso 14. Observe que o Espírito Santo ele é dado como penhor, como garantia de que nós pertencemos a Cristo, como garantia de que nós pertencemos a Deus. É por isso que a nova vida em Cristo Jesus, ela deve ser submissa à palavra de Deus. Precisamos viver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Compreendam isso, tá? Da importância do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Amém? Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta. Não é isso que quer dizer também. Mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24 e 13. Veja bem, quem tem o Espírito Santo dá bom testemunho. Daniel capítulo 5, verso 11. Em meio a um mundo pagão, em meio a um mundo onde se adorava diversos deuses, né, naquela cultura, Daniel continuava dando testemunho da palavra de Deus, dando testemunho de servo de Deus. Por quê? A Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. Alguém chegou a testemunhar e testificar que existia em Daniel o espírito dos deuses santos. E nós não temos nenhuma dúvida de que era este penhor da herança, o Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo fala por nós, Marcos capítulo 13, verso 11, Lucas 12, 12.
Observe que na obra de Deus, nesse trabalho que executamos em prol do reino de Deus, né, o Espírito Santo é o maior interessado. Então, ele vai sempre falar por nós, através da nossa boca. Mas é preciso que nós oremos, que nós jejuemos, que nós consagremos a nossa vida, que nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus e façamos leituras também da palavra de Deus. O Espírito Santo é ajudador, João capítulo 14, verso 26, ele ajuda nas nossas fraquezas, ajuda nas nossas dificuldades e limitações. O Espírito Santo não se compra com dinheiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 18 e 19. Se alguém comprar o Espírito Santo com dinheiro, comprar estas virtudes, esta autoridade, esta ousadia de testemunhar de Cristo, essa ousadia para testemunhar de Cristo, se alguém comprar isso com dinheiro, fazendo cursos de teologia, fazendo cursos de bacharelado em teologia, meu querido, o Espírito Santo é dado por Deus àqueles a quem ele escolhe para fazer a sua obra. Isso é importante de se frisar aqui. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós possamos, unidos, emanados numa só fé, buscar crescer na graça, no conhecimento de Deus e no entendimento do Evangelho. Eu quero deixar aqui as minhas considerações e os meus agradecimentos ao nosso querido pastor Américo, pastor setorial do setor 06, co-pastor, pastor Osmário, os nossos pastores, dirigentes de cada congregação, com os quais, com estes homens, nós temos aprendido muito da palavra de Deus e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, pastor Luiz, a coordenação, a irmã Márcia Zeuli, e assim aos nossos companheiros, professores que ministram as aulas, da Escola Bíblica Dominical ali na nossa sede. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos, emanados numa só fé, numa só comunhão, num só amor e num só sentimento de amor pelo Evangelho, pela causa do Mestre, crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.